Nova temporada do Olha Cast no ar e eu quero agradecer aos nossos parceiros, quero agradecer a Covese e Iveco, que está com uma novidade incrível esse ano na Tecnoshow, trazendo uma nova marca de tratores e também apresentando o lançamento do caminhão S-Way. Você tem que passar lá no stand da Iveco na Tecnoshow. Agradeço também a TRR PetroRio, que está com uma outra unidade operando também em Jataí. Jataí, Rio Verde, Portelândia, Caiapônia, mais de 50 municípios goianos, a TRR PetroRio tem condição de te atender. Agradeço também a Tec Aço, que trabalha com chapa, dobra, calandragem, tudo em aço, aqui para sua empresa, para sua fazenda, para sua instituição e também para sua casa. Eles ficam ali no DIMP, é só você procurar o Bruno ou então o Lobão. Vamos para o nosso bate-papo? E a nossa conversa de hoje é com José Roberto Assi, que é fundador da J-Assi. É um prazer para nós te receber aqui no podcast Olha Cast Agro. Tenho certeza que esse bate-papo vai trazer muitas informações para quem vive e para quem faz o agronegócio, que é esse o nosso lema aqui do podcast. Olá, Wena, é um prazer estar aqui compartilhando iniciativas, ideias para o nosso agro, né? Obrigado pelo convite. Muito obrigada por ter aceitado. Hoje você está em que lugar? Que a gente sabe que você está rodando bastante aí, né? Ontem eu estava em São Paulo, no nosso centro de pesquisa, hoje eu estou em Goiânia, fazendo algumas visitas por aqui. Olha, eu quero começar te perguntando o seguinte, vocês têm, né, desenvolvido muita tecnologia e exportado elas, principalmente para um país que é tido como referência de tecnologia, que é os Estados Unidos. Como que é chegar nesse país, levar tecnologia brasileira? Olha, eu acho que isso é um mito, né? Porque, na verdade, o brasileiro ele é muito capaz para desenvolver tecnologia inovadora. E em 2016, quando a gente tinha acabado de lançar um sensor no Brasil, que a gente percebeu que teria mercado nos Estados Unidos, a gente resolveu fazer essa tentativa. Tudo isso com muito profissionalismo, passo a passo, adaptando o produto para as condições americanas. E hoje ele é líder de mercado naquele país, né? Ele é um sensor que monitora adubo sólido, né? E é o mais vendido nos Estados Unidos hoje. Aí o ano passado nós lançamos mais 2 produtos e esse ano a gente deve lançar mais um produto lá. Então aos poucos vamos andando por lá também. E nós vamos falar muito desses produtos, trazer alguns detalhes, particularidades deles, né? O que eles atraem tanto, as revendedoras e o produtor também lá na ponta. Mas antes disso, eu queria te perguntar, você esteve há pouco tempo na Farm Show, aí nos Estados Unidos também. Como que foi esse evento, né? E o que assim a empresa pode levar para lá, mas também trazer para cá? Essa sua pergunta é muito boa. A nossa ideia é estar em 9 países, com pessoas nesses países interagindo com os agricultores. E hoje nós estamos em 4 países, né? Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá. E nessa feira a gente consegue trazer produtos através de demandas americanas, né? Por exemplo, um outro produto que a gente lançou o ano passado é um crop kit, que a gente chama, um kit para plantio, desenvolvido no Brasil e que ele se adapta no dosador mais popular americano. Por quê? Porque ele é muito prático de trocar de milho para soja, né? Então o americano ele costuma plantar milho de manhã e soja à tarde, muitas vezes, né? Diferente do Brasil, lá não tem safrinho, né? E aí esse kit é muito prático. E ao mesmo tempo também, como você perguntou, eu fico encantado com a emergência uniforme das plantas nos Estados Unidos, especialmente milho, né? Porque soja eles são muito ruins, né? Eles têm que aprender muito com a gente. Mas no milho, eles têm uma tecnologia muito bacana que permite que a emergência da semente seja super uniforme. Só que essa tecnologia, se a gente trouxer para o Brasil, não vai funcionar. Mas a ideia, né, a maneira que eles fazem e os resultados que eles obtêm, isso a gente já aprendeu e vai trazer de lá. Então a feira e a nossa presença lá e nesses outros países é essa,
a inovação ela vem de ligar os pontos, né? Ligar as ideias, conexões, né? Então, a feira é um dos pontos muito importantes de conexões, né? E aí, falando no mix de produtos mesmo, de soluções tecnológicas, o que você poderia apontar? Assim, às vezes é um pouco difícil porque nós somos você como criador, né? Mas o que seria de essencial que o produtor pudesse, tivesse que prestar atenção para ter melhores resultados no campo? Olha, hoje com o custo da semente, com o potencial positivo produtivo das sementes de milho, soja, algodão, feijão, milho doce, é, a- a- o agricultor ter um bom dosador de sementes, né, seja ele mecânico ou pneumático, e que ele, se puder, ser tracionado por um motor elétrico, porque daí ele consegue uma distribuição de sementes bem melhor, né, e poder também fazer o desligamento linha a linha, então ele consegue, onde já foi plantado, não plantar mais, não sobrepor de sementes, né? Então isso já, para mim, hoje, é a bola da vez no Brasil. É os dosadores de alta precisão, tracionados por motores elétricos, né? No nosso caso, a gente tem produtos todos com comunicação sem fio, então são produtos muito práticos, né? Não tem cabeamento, principalmente cabo de dados, né? De transmissão de dados, que são cabos mais complexos. Então, são sistemas elétricos sem fio que fazem leitura do mapa de plantio e muito mais simples do que aqueles antigos sistemas tocados à corrente, né? Então, não é porque tem tecnologia embarcada que é mais complicado, pelo contrário, sabe? A tecnologia embarcada ela tem que ser de uma maneira que simplifique a vida do agricultor. Eu acho que essa é a bola da vez no Brasil em termos de tecnologia. E nesse caso nós estamos falando do Júpiter? O Júpiter já é o melhor dosador de adubo do mundo, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu estava falando de dosador de semente, mas o Júpiter é dosador de adubo, e você tem razão. Com o custo do adubo, é a mesma coisa, com o custo do adubo, com o benefício que o adubo traz, também a bola da vez pode ser o dosador de adubo. E o Júpiter, ele é tão metido que ele ganhou até um prêmio de design brasileiro, e está exposto agora, até o final de março, no Museu de Arte Brasileira, lá na Avenida Faria Lima, no centro financeiro do Brasil. No Museu de Arte Brasileira, ele está exposto como obra de arte, né? E é bacana isso porque a missão da JAC é produzir os melhores produtos no mercado e que sejam considerados obra de arte pelos agricultores, né? Então, a gente ter um produto nosso que já está exposto no Museu de Arte tem a ver com a nossa filosofia, né? Então, eu percebi que vocês têm essa filosofia e gostam de deixar isso impregnado, né? Essa questão da arte mesmo. E eu queria saber de onde surge isso. Porque eu fiquei pensando nesses nomes todos desse produto, Zé Roberto, e eu sou daquelas da comunicação da palavra, né? Da origem da palavra, de onde surgiu isso. Primeiro, dos nomes do produto, Júpiter, Selênio. O Júpiter foi o que talvez me chamou mais atenção. E o segundo, como que foi essa interface, essa conexão para que uma peça, vamos pensar assim, né, pudesse chegar a ser exibida como um estado de arte? Olha, eu acho que a origem, até vou fazer uma confissão aqui, né? Que eu sou engenheiro agrônomo, né? Mas o meu sonho era ser músico, né? Eu gosto muito de música clássica, gostaria de ser maestro, né? Cheguei a estudar a primeira sinfonia de Brahms e fiz 2 anos de música na Unicamp, né? Meu pai me apoiou, eu estudava, levava muito a sério. Olha só. Estudava 10, 12 horas por dia. E aí, depois de 2 anos, os meus amigos se reuniram e falaram: Zé, a gente precisa falar uma coisa para você. Como músico, você é um ótimo agrônomo, então vai fazer agronomia, porque aqui não é só praia. Só que meu pai já faleceu, mas antes de falecer, eu conversando com ele, falei: pai, aqueles 2 anos de música eu acho que impactou na empresa, porque a gente realmente, a inovação, né, a tecnologia, a, a disrupção, ela tem um pouco de arte, né, de pensar fora da caixa, né? Então eu acho que essa origem da empresa, como, vamos dizer, eu sou o fundador, então eu trouxe a cultura inicial da empresa, eu acho que veio desse momento. E hoje todos entendem que a tecnologia, ela é muito mais do que técnica. A gente até concebeu uma metodologia de inovação,
que a gente chama de antropologia criativa. E por que antropologia? Exatamente porque tem a ver com o ser humano, né? Então, toda a tecnologia, ela tem a ver com o ser humano. Ela precisa estar engajada no que o ser humano quer. E, claro, ter muita técnica, né? Muita eletrônica, muita mecânica fina, muito software, mas tem que estar tudo isso integrado para trazer conveniência, simplicidade, aumento de produtividade, mais produção de alimentos, né? Mas tudo com muita, com muita arte, né? Muita perfeição no sentido artístico da palavra, né? Tá explicado. Uns nomes bem interessantes mesmo. E aí, falando... Mas você não me contou como que foi essa chegada lá até o museu. Então, na verdade, o Júpiter, quando a gente sonhou com o melhor dosador de adubo do mundo, a gente pensou num dosador que dosasse sempre de uma maneira constante, mesmo quando o terreno fosse um pouco em declive ou aclive, que todos os dosadores da plantadeira dosassem a mesma coisa, que ele quebrasse pedras, né, que é muito importante, e que ele fosse volumétrico, né? E dessa maneira a gente está desenvolvendo um sensor para monitorar o volume que o Júpiter aplica no plantio. Então, com isso, ele vai ser muito simples para o agricultor só digitar a quantidade lá de adubo que ele quer e o Júpiter sai plantando. Mas a questão do prêmio de design foi que a gente se surpreendeu com o nosso time de design, que acabou projetando um produto de uma simplicidade impressionante. Sem nenhuma ferramenta, apenas com as mãos, a gente consegue tirar facilmente ele da plantadeira, consegue abrir ele, ver o rotor lá dentro, fechar de novo. Então, tudo isso muito prático, muito conveniente, muito bonito, né? Muito eficiente, né? E competente, né? Então, em cima disso, a gente achou que seria interessante escrever esse produto no concurso de design e ele ganhou o destaque do júri. Foram 2 produtos apenas de todos que ganharam o destaque do júri e o Júpiter foi um deles. E como ele tem destaque do júri, ele ficou acho que ele está desde dezembro em exposição nesse museu e vai ficar até final de março. Eu vi muitos vídeos, né, os consultores mostrando que abria só com uma mão. Ele fazia questão de desmontar e tal, só com uma mão. Essa facilidade, né, José Roberto? Exato, eu acho que tem que ser prático, né? Tem que ser fácil. Ao mesmo tempo, é um dosador super competente, né? Assim, ele é muito preciso. Inclusive na fábrica um por um sai calibrado. A gente tem bolinhas de plástico imitando adubo, né? Então um por um ele sai com a mesma dosagem, né? E ele é volumétrico por volume, então ele dá sempre a mesma dosagem. Então ele é um produto assim perfeito, né? Assim, para a condição tecnológica hoje. E uma outra solução também que chama muita atenção, que eu vi muitos vídeos, pessoas comentando, é o selênio elétrico. Conta pra gente o que é essa solução. Olha, o selênio ele nasceu também da nossa ideia de fazer o melhor dosador de pneumático do mundo, né? E para isso a gente precisaria melhorar muito, principalmente a distribuição de semente de soja, e a soja é o principal commodity, né, no Brasil. E a gente conseguiu isso, até uma patente nossa, né, chama Soja Flow, que é um sistema de disco, né, com organizadores e com um certo design, um certo layout, que ele proporciona não só uma singularização, né, cair uma semente por cova, vamos dizer assim, não ter duplos e falhas, mas com uma distribuição de semente também bem uniforme. E só que para isso ser ainda mais intenso, precisaria ser tracionado por um motor elétrico, porque o motor elétrico tracionando direitinho o dosador, a gente não consegue visualmente perceber isso, né? Porque é muito micro, né? Mas o giro do motor elétrico é muito mais preciso, muito mais cadenciado do que o giro, por exemplo, de uma corrente ou
ou de um cabo, né, que é o que normalmente se utiliza mecanicamente para tocar um dosador. Então, a combinação de um dosador com um design melhor do mundo, né, com o drive elétrico, né, tocado por um motor elétrico, aí você consegue realmente um resultado de singulação e distribuição de sementes ao longo do solo muito bacana. E isso é como eu falei, é a bola da vez no Brasil. Vai ser o produto, a tecnologia bola da vez no Brasil. E você falou agora há pouco que vocês já estão em 3 países, é isso, né? Eu queria que você Nós comentasse. estamos. Sim. Sim, é o nosso. Até te interrompi, de tanto a gente fica excitado com essa ideia, né? De divulgar isso. A gente está no Brasil, obviamente, né? Na Argentina, começamos em 2021. Nos Estados Unidos, nós começamos em 2016. E no Canadá, nós iniciamos o ano passado e vamos ter mais intensa presença esse ano, então seria o 4º país, né? Uhum. Mas a nossa ideia é ter 2 pontos na Europa também, um na Europa Ocidental, outro na Europa Oriental, que são realidades diferentes, né? Um ponto na África do Sul, para atender a África e compreender, né, a África. Outro ponto na Austrália, que é um player importante do agronegócio, e outro na Ásia, né, provavelmente na China. Então, dessa maneira, a gente consegue entender cada mercado, né, tendo pessoas ali naquele mercado, entendendo como o agricultor interage ali no seu dia a dia, e com isso trazendo novas tecnologias de um país para o outro, de um para cá, de outro para lá. Exato, e tudo isso, mas tudo isso desenvolvido, a tecnologia desenvolvida no Brasil. A princípio, a gente quer concentrar a pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Nós temos um centro de pesquisa em São Paulo, com um pouco mais de 85 pesquisadores, né, pessoas trabalhando só nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Hoje nós temos mais de 100 patentes, né? E nós inauguramos o ano passado um centro de pesquisa em Curitiba, para ter 30 pessoas. Acho que ainda está com 20, mas devemos chegar em 30 pessoas em breve. Então, com isso, a gente tem uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento muito forte, mas ao mesmo tempo, presença do campo em todos esses países, e cada país tem regiões, né? No Brasil, por exemplo, você tem o sul do Brasil, que é uma região bem diferente do norte, do Mato Grosso, do Piauí, Goiás já é diferente, Mato Grosso do Sul já é diferente, tem o Paraguai, que considero quase o Brasil, é muito semelhante, mas tem suas particularidades. Então, dentro de cada país também tem as suas particularidades. Então, esse conhecimento mercadológico é muito importante para que a gente possa realmente criar produtos que sejam realmente úteis para os agricultores, sabe, Eugênia? Porque eu acho assim, uma maneira antiga de se fazer uma multinacional é você ter um produto gerado em um país para a realidade daquele país, os Estados Unidos, por exemplo, e distribuir esse produto no mundo todo, né? Como se o mundo todo fosse igual, como se os Estados Unidos fosse o único país que a gente pudesse desenvolver tecnologia, o que não é verdade, né? Uhum. A gente poderia dizer que em que ano, em que momento, eu vi você dizendo em outras entrevistas, que projetou uma empresa de patamar global? Olha, a JAS tem 25 anos e desde o primeiro dia a gente sabia que ia ser global e queria ser global, né? E é importante isso porque eu comecei com uma secretária, um ajudante, né? E a gente começou bem passo a passo. E só que a gente sempre sonhou com isso e sempre entendeu que isso se realizaria. Só que o que muda para aí, né? O que mudou nesses 25 anos, Gwen? É que o comportamento nosso tem que ser diferente, né? A gente já tem que estar preparado desde lá do começo a ter uma cultura global, né? Que é uma cultura de transparência, né? Que você escuta o seu colega, você também é escutado, você participa você vai para o campo ver o que está acontecendo, você interage com o agricultor, com os processos, né? Exige um nível de comunicação muito alto, né? Então, humildade, né? Honestidade, espírito de dono, né? Para você ser responsável. Hoje a JAS tem vários pontos nos Estados Unidos, pessoas que são responsáveis pela empresa, né? Então, essas pessoas precisam ter espírito de dono,
Então é toda uma cultura. Outra coisa também muito importante é o mérito, né? O mérito principalmente no sentido de que colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, qual que é o meu lugar na companhia, né? Aonde que eu posso ajudar a companhia a ser melhor? E não aonde eu quero, né? Aonde eu simplesmente Entendo. quero fazer o meu gosto, né? Então, tudo isso são coisas de cultura, né? Emocionais, né? Que a gente precisa ir cultivando desde o começo. Por isso que algumas empresas brasileiras, às vezes, não conseguem ser globais, né? Porque não cultivam essa cultura antes, né? Porque mercado, Enner, tem e muito, sabe? Oportunidade, assim, é uma atrás da outra. Só que a gente precisa ter um comportamento compatível, né, com o comércio global. Global. E a gente sabe que vocês não param, né? Eu quero te perguntar o que vem mais por aí, porque assim, vocês já desenvolveram tantas coisas disruptivas que ajudaram e ajudam mesmo o homem do campo lá na ponta. Mas eu sei que vocês não param. Dá para adiantar alguma coisa pra gente? É, assim, a gente não pode revelar tudo, né, mas não por falta de transparência, porque alguns ainda estão em andamento, mas eu consigo te dar algum panorama assim no médio prazo e até no longo prazo, né? Sim. Eu acho que o médio prazo, como a gente acabou de falar, né, que falou de singulação de semente e espaçamento entre semente, distribuição, né, arranjamento de sementes, eu acredito que o próximo passo no Brasil vai ser principalmente uma emergência mais uniforme, né, das sementes, como eu me referi nos Estados Unidos, no milho, eles são muito bons nisso e a gente está desenvolvendo tecnologia para isso. Eu acredito também muito que o plantio em alta velocidade no Brasil, a gente lançou no final do ano passado um sistema para alta velocidade, ainda bem restrito, né? Esse ano ainda também vai ter venda restrita, mas ele consegue plantar aí até 15, 16 km por hora. Isso é uma outra alternativa para algumas regiões, né? Então, essas eu acho que são as tendências aí de curto, médio prazo, vamos falar assim. E agora, do longo prazo, é por isso até que a gente inaugurou o Centro de Pesquisa em Curitiba, eu acredito na automação do plantio e futuramente até na robotização total do plantio. Então, o plantio ser 100% autônomo, né? Então, a JAS está desenvolvendo tecnologia, não para fabricar a plantadeira em si, lógico que não, mas toda a tecnologia embarcada é o suficiente para que os nossos clientes possam fabricar plantadeiras que sejam 100% autônomas. Lógico, outras empresas também trarão tecnologias e com isso a gente conseguir ter a oportunidade de ter veículos autônomos no Brasil, né? Eu acredito até, nós estamos fazendo um podcast, então isso vai ficar gravado, né? Vamos ver se é verdade ou não, mas acredito que a gente vai ter muito mais robô no campo, né? Especialmente na área de plantio, distribuição de adubo, pulverização, né? Do que nas rodovias ou nas cidades, né? E vou mais longe, eu acho que o Brasil é o país que está mais vocacionado a ter robôs autônomos fazendo o plantio, né? E talvez os Estados Unidos vai ser o último, porque o plantio nos Estados Unidos, devido às condições edafoclimáticas, né, é muito mais complexo do que aqui. Então isso pode dificultar um pouco para eles, né? Então eu E, acho que o futuro é o robô. E eu queria fazer uma observação, que sim. quando a gente fala em robô, às vezes intuitivamente a gente fala, puxa, vai tirar emprego de alguém, vai deixar alguém desempregado. Isso não é verdade, né? O Japão, que é o país mais robotizado do mundo, é o país que mais tem carência de pessoas, né, para trabalhar. Então, principalmente se o robô for feito no nosso país, né, como é o caso, a nossa intenção da JAS, né? Então, na verdade, a robotização, a automatização, ela traz mais oportunidade de emprego, ela aquece a economia, ela turbina a economia e gera mais riqueza, investimento e emprego, né? Então, que isso fique bem claro, porque é muito importante a gente saber para onde a gente está indo. A tecnologia sempre ela traz benefícios e traz desafios também, Sim. porque com o robô vai ter que ter mais treinamento, mais pessoas capacitadas, né? Mas o que seria da vida se a gente não se renovasse todo dia, né? O Então, tempo essa todo. renovação
E quando você falando aí em longo prazo, eu já fico pensando, tentando calcular anos aqui. A gente está falando em média de quanto tempo? Dá pra gente Olha, precisar? o Enem, às vezes em pesquisa e desenvolvimento, em disrupção, é difícil você calcular o tempo, porque você vai por etapas, né? Mas eu estou muito animado, eu acho que vai ser em menos tempo do que as pessoas pensam, né? Na verdade, essa automação, ela é um processo, não vai ser da noite para o dia, mas o plantio 100% autônomo, que é isso que eu acho que é o final, né? O grande momento de finalizar com um plantio de alta qualidade e autônomo, eu acho que ele não vai ser em mais do que 7 anos, né? 5 anos, né? Então tá muito próximo, né? Perfeito. E a gente está caminhando para o fim, mas antes disso eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você vai estar aqui, né, em abril na Feinagro. Fala aqui, assim, na região sudoeste, em Mineiros. Sim. O que você vai trazer para esse pessoal que eu sei que muitos estão antenados, né? Assim, o pessoal está consumindo, né, José Roberto, muita informação e acompanhando ela paulatinamente ali. Olha, eu quero trazer muita interação, né? Para mim é muito bom também estar viajando aí pelo Brasil, pelo mundo. Eu vou todo mês para os Estados Unidos, para o Canadá, viajo dentro do Brasil. Ontem mesmo estava em São Paulo, no centro de pesquisa. Então isso faz com que a gente aprenda muito, né? Então eu quero também interagir lá com quem estiver lá nessa ocasião da palestra, né? Quero falar sobre empreendedorismo, né? Sobre o Brasil ser provedor de tecnologia para o agro no mundo, né? Eu tive na Califórnia no ano passado, nessa época, no World AgTech Summit, né? É o Encontro Mundial de AgTech, né? Eu puxei a orelha deles, eu falei, Encontro Mundial de AgTech na Califórnia, fala sério, né? Em São Francisco, o Encontro Mundial de AgTech do agro devia ser em Londrina, em Mineiros, né? Em Rio Verde, não em São Francisco, né? Onde tem tecnologia e agricultura na Califórnia. Na Califórnia até que tem, mas é muito pouco também, né? Mais irrigado e tal, mas em São Francisco, né? Então, está na hora da gente assumir a responsabilidade de fazer tecnologia no Brasil, no interior, né? Em Londrina, em Mineiros, em Jataí, em Rio Verde, em Goiânia, né? Em Curitiba, como a gente está fazendo. Mesmo o nosso pessoal de São Paulo, é São Paulo, porque no Brasil a gente só consegue tecnologia nas grandes cidades, mas eles têm uma frequência muito grande para o campo, né? E com humildade, né? Vamos falar assim, sempre colocando o campo, o mercado, o agricultor em primeiro lugar. Então eu queria falar sobre isso, sobre empreendedorismo, inovação, a importância do Brasil com dados reais, né? Para ser um líder de tecnologia no agro, porque o Brasil é líder, ele tem os melhores agricultores no mundo, indiscutivelmente. Lá nos Estados Unidos tem duas palavras que você não precisa traduzir para o inglês, é Mato Grosso e safrinha. Eles já sabem, então a safrinha, o plantio direto, você vê, quem é da geração mais nova aí, mas quem tem pelo menos mais de 40 anos sabe o quanto tinha de erosão no Paraná, em Goiás, em São Paulo, e hoje você não vê mais notícias sobre erosão, e isso o plantio direto, né, e a safrinha foi que proporcionou isso, né? E além disso, Lênia, eu quero falar muito sobre o plantio, aí com mais detalhes, né? Eu já dei uma prévia aqui para você, mas lá a gente pode, talvez com mais detalhes, detalhar os próximos lançamentos nossos, as próximas tendências para plantio, não só no curto prazo, para esse ano, já tem alguns lançamentos previstos para os próximos anos e bem para o futuro mais à frente, né? É o brasileiro assumir, como você falou, e abandonar de vez aquele estigma de cachorro vira-lata, né, José Roberto? Olha, eu acho um insulto, sabe? A palavra é essa. A gente não ter tecnologia para o agro. A gente tem os melhores agricultores, né? Isso já é motivo de muito orgulho, porque eu conheço agricultores americanos, argentinos, canadenses, europeus, são muito bons profissionais, mas não se comparam com os brasileiros, eles são mais do que agricultores. Além de agricultores, muitos são biólogos, administradores,
eles são empreendedores, né, e são vencedores, né, principalmente porque a maioria deles, ou se não todos, enfrentou aquele problema de fronteira, né, de fazer tudo onde não tinha nada, né, Sim. de começar do zero, né. Então é bem diferente do agricultor americano. A gente chega numa fazenda americana, a gente não vê ninguém e cheio de máquina. Tem carreta, tem retroescavadeira, tem empilhadeira, tem tudo, porque é uma pessoa e um monte de máquina, né? E toda a estrutura, a rodovia perfeita, energia elétrica, 5G. E aqui no Brasil, né, a gente está todo dia, né, a gente está sempre Matando se o virando leão. nos 30, né? Então isso eu acho muito importante. Até se você me permitir, mais um minuto, vou contar uma história interessante. Sim. Eu estava em Des Moines, no Iowa, e tive a oportunidade de conhecer o Tom Dore, que ele foi secretário da Agricultura do George Bush, e a gente foi junto visitar a Universidade do Iowa, sabe? E quando a gente estava conversando com dois executivos lá, ele fez uma pergunta sensacional. Ele perguntou: vocês já consideraram fazer um curso de português aqui, né? E aí ele falou: eu explico. Poxa, eu já trouxe algumas empresas brasileiras aqui, como a Solinftec, e agora o Zé Roberto aqui da JAS e tal. Esses caras se viram nos 30 lá no Brasil, e aqui a gente tem a rede de segurança, né? A safety net, né? Aqui tem, tudo é seguro, tudo é previsto, né? Então não tem esse dinamismo que tem no Brasil. Não seria legal combinar essas duas culturas, né? De dois gigantes do agro, né? Então eu achei muito bacana essa palavra do Tom, né? E mostra que às vezes precisa um americano falar que a gente é capaz de desenvolver tecnologia. E receber. Olha, muito É, obrigada mesmo. É um privilégio poder conversar com você aqui. Nós nos vemos na Feinagro, nós estaremos também lá junto com o pessoal da cooperativa, trazendo informações, replicando para o pessoal do nosso portal que acompanha o OlhaCast. Aqui, muito obrigada, viu, mais uma vez. obrigado, Enia. Um grande abraço aí e até abril, então. Eu tenho certeza que você curtiu esse bate-papo, assim como eu, sempre com muita informação para você que vive e faz o agronegócio. E eu quero aproveitar me despedindo para agradecer, né, agradecer aos nossos parceiros, a TRR PetroRio, que está aí com 4 unidades em Rio Verde, Caiapônia, Portelândia e também em Jataí. A Covese e Iveco, que está mais uma vez na Tecnoshow de Rio Verde, trazendo muita novidade para você. E também a Tec Aço.